É com muita alegria que celebramos hoje os 80 anos desde o nascimento do arquiteto Armando de Holanda. A família, incluindo filhas Mariana, Isabel e Beatriz, e mãe Clementina Duarte, homenageiam Armando através do Instituto Armando de Holanda Cavalcante, criado neste ano de 2020. O Instituto tem como finalidade promover educação e estudos nas áreas de arquitetura, urbanismo, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de cidades saudáveis, artes e ciências relacionadas. Eu, filha Isabel, estou na direção do Instituto no momento. Este vídeo é também focado no inventário de projetos de Armando de Holanda. Agradeço pela participação de arquitetos e professores desta homenagem. Obrigada. Conheci Armando na Universidade Federal de Pernambuco. Ele cursava arquitetura, assim como eu, que entrei um ano depois que ele. Era um aluno brilhante, responsável e, em seguida, a Faculdade de Arquitetura, assim como eu também, que também fui estudiosa, ele foi convidado também para a Universidade de Brasília, que estava na arquitetura sob a direção de Oscar Niemeyer. E foi um momento ideal, o início da arquitetura moderna e da construção de Brasília. Armando foi professor, eu também fui professora. Depois da Universidade de Brasília, eu fui para a França fazer um curso. Armando também foi para a Holanda. Armando foi estudar arquitetura prefabricada no Bouwcentrum, na Holanda, Roterdã. Eu fui para Paris estudar arte medieval e cursar o curso de Jean Prouvé, que era de design, da arquitetura ao design. Voltamos da Europa e para Recife, onde tivemos as filhas Mariana e Isabel, e anos depois tivemos Beatriz. Quando em Recife, Armando foi um arquiteto com muita dedicação, muita procura, muitos clientes na área de empresa, na área de residência, muito fiel ao rigor de um trabalho voltado para o cliente, voltado para o ambiente, o meio ambiente, e também dedicado à família. Fez vários projetos em Petrolina, inclusive uma escultura de entrada da cidade de Petrolina. E ele realmente se destacou, não só pela qualidade do seu trabalho e pela inovação, pela dedicação à integração do meio ambiente, mas tinha a fórmula de ler as necessidades do cliente, do ambiente que era necessário, e de formular uma arquitetura que tivesse beleza e espaços de muita luz, muita ventilação, muita proporção, e sempre com uma estrutura delineada própria para cada projeto. Isso é bem visto no projeto de Guararapes, que agora está sendo renovado, e onde ele se destaca justamente por essa busca da integração com a natureza. O inventário do acervo do arquiteto Armando Holanda foi possível graças a uma série de fatores e coincidências que aconteceram em determinado momento. Eu tinha acabado de chegar da França quando fui contactada pela família do arquiteto sobre a possibilidade de trabalhar com esse acervo que está sob a custódia da Universidade Federal de Pernambuco. Só que para isso era necessário montar um projeto com o objetivo de captar recursos. E foi isso que nós fizemos. Aprovamos um projeto pelo Funcultura, do governo do estado de Pernambuco, e nos baseamos em experiências anteriores de centros de documentação e conservação. Tomamos como exemplo o caso do IFA, que é o Instituto Francês de Arquitetura, que reúne acervos de arquitetos que atuaram durante o século XX e que disponibiliza esses acervos através de um catálogo online.
Então tivemos a ideia de fazer o trabalho do inventário e montar um website. Para isso foi necessário criar uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Fundagem. Também foi necessário o envolvimento de laboratórios de pesquisa da UFPE, o LIAU, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e o LIBER, do Departamento de Ciência da Informação. Com isso, nós constituímos uma equipe multidisciplinar que envolveu técnicas em conservação, arquitetos, estudantes de arquitetura e urbanismo e profissionais da área de ciência da informação. A importância desse trabalho foi não só pelo fato que a gente pôde conservar esses documentos, né? Fazer a limpeza, a higienização, o restauro, né? O acondicionamento adequado desses desenhos, mas também porque a gente digitalizou todos esses desenhos e então eles servem hoje, digamos assim, a gente tem documentos digitais que podem ser consultados pelas pessoas para novos estudos, né? E para aprofundar o conhecimento sobre a obra dele. Então, veja, no acervo do arquiteto, a gente dispunha de vários tipos de documento e várias etapas do projeto, desde croquis até desenhos preliminares, até o próprio desenho técnico, detalhes executivos de projeto, então alguns memoriais. Então essa é exatamente a riqueza, né, desse acervo, pela diversidade desses documentos, para se aprofundar os estudos acadêmicos sobre a obra do arquiteto. Você dispõe então agora das várias fases do processo do projeto, né? Para fazer a digitalização do projeto, que a gente tinha a intenção de fazer um banco de dados dos projetos, né, para as pessoas poderem acessar e, na realidade, disponibilizar também num site essas informações. A criação desse acervo digital contribui para que a memória da obra do arquiteto se perpetue. Esse é o objetivo maior. Mas ter concluído o projeto do inventário não significa dizer que o processo de documentação terminou. Pelo contrário, nós continuamos documentando, seja através da publicação de artigos científicos, seja através de fotografias dos edifícios que foram construídos, identificando o estado de conservação deles hoje, seja através da elaboração de vídeos. São outros tipos de registro documental. E, na minha opinião, o uso das tecnologias digitais vem impulsionando cada vez mais esse processo e permitindo uma difusão cada vez maior dessas informações. Parque Histórico Nacional dos Guararapes foi um projeto icônico, ao projetar conjuntamente arquitetura, restauro histórico, urbanismo e paisagismo, articulando aos princípios do roteiro para construir no Nordeste. Nas palavras de Armando de Holanda, comecemos por uma ampla sombra, por um abrigo protetor do sol e das chuvas tropicais, por uma sombra aberta onde a brisa penetre e circule livremente, retirando o calor e a umidade, por uma sombra amena, lançando mão de uma cobertura ventilada que reflita e isole a radiação do sol. Lancemos as paredes sob uma sombra recuada, protegidas do sol e do calor, das chuvas e da umidade, criando agradáveis áreas externas de viver. Os projetos das edificações do Parque Histórico Nacional dos Guararapes foram realizados com uma abordagem combinatória, a partir de 2 triângulos de dupla curvatura obtidos pelo corte ao longo das diagonais de um paraboloide hiperbólico. Foram organizadas 3 famílias de cascas de concreto com 1, 2 e 4 apoios, prosseguindo com o processo combinatório. As cascas foram acopladas entre si, formando unidades duplas e triplas. Desta forma, foi possível repetir o mesmo processo construtivo para 8 edificações, sem prejuízos da individualização de cada programa. Promovamos a racionalização e a padronização da construção, contribuindo para a repetição dos processos construtivos e para a redução dos custos da construção.